seja bem-vindo para mais um programa Sim a Vida, esse programa que tem como objetivo levar o valor da vida humana desde a concepção até a morte natural, esse valor que deve estar inserido cada vez mais no coração de todos nós. No programa de hoje nós temos aqui as convidadas, duas mulheres que vão falar para nós sobre feminismo. Andréia Dalprá, doutora em História pela Universidade Federal aqui do Paraná, membro do Núcleo de Biopolítica da Casa Provida, e a Yara Lisboa, também formada na área de Fisioterapia, também membro do Núcleo de Biopolítica, mãe de 2 filhos. Sejam bem-vindas. Obrigada, padre. Muito bem. Então, Yara e Andréia, nós vamos falar sobre a questão do feminismo. Nada melhor do que termos duas mulheres aqui para apresentar um pouco disso para nós, para que a gente entenda mais essa situação. O que é o feminismo? Como que nasceu esse movimento, vamos chamar assim? Bom, padre, o feminismo ele começa a se articular aí na sociedade a partir do final do século XIX, mas ele vai ganhar bastante repercussão a partir da Revolução Sexual dos anos 60. E ele propõe se rediscutir o papel da mulher na sociedade, né? Uma ressignificação para a mulher e os atributos que ela vai ter na sociedade. Geralmente quando a gente fala esses termos, quando finaliza assim, uma palavra feminismo, comunismo, marxismo, esses ismos já nos fazem pensar que a coisa talvez não seja tão boa assim. É um movimento ideológico, é isso? Sim, é um movimento ideológico, ele carrega consigo uma proposta de ruptura com o papel tradicional da mulher e traz consigo, portanto, transformações, né, para a sociedade e na visão que a sociedade vai ter da mulher, vista agora, então, como uma competidora, né? Quando a gente ouve também falar de feminismo, André e Yara, a gente vê, assim, falar na grande mídia, inclusive no meios universitários, como algo que promove a mulher. É isso mesmo? O feminismo traz essa promoção da mulher? É interessante, padre, você colocar essa questão, porque com relação aos direitos civis das mulheres, principalmente no que se refere ao sufrágio feminino, que é a entrada da mulher como direito ao voto, isso ocorreu então no início do século passado e não teve nada a ver com o movimento feminista em si. Tá, então você está dizendo que a questão hoje a mulher vota. A gente sabe que até poucas décadas atrás isso não era um fato. A princípio a gente tem essa noção geral de que é graças ao movimento feminista que as mulheres chegaram ao direito do voto. Não é bem assim a coisa? Não, esse é um mito, padre. As mulheres que se inscreviam ao voto no início do século passado eram mulheres que não eram feministas. Você sabe que nessa época o voto não era obrigatório, né? Então algumas mulheres se colocaram aí como iniciadoras desse processo, porque existia um contexto histórico que favorecia essa situação, muito mais amplo e muito mais complexo do que apenas, né, limitar na questão do feminismo. Inclusive existiam homens que apoiavam o movimento do sufrágio feminino, né? Então isso aconteceu, mulheres conservadoras, mulheres ligadas à família, a questões de proteção da família, da vida, aconteceu dessa forma, não como um movimento feminista apenas que levou a esse ganho, né, dos direitos civis. Parece que assim, até o surgimento do movimento feminista, o seu fortalecimento, a mulher vivia numa condição total de opressão histórica. Vocês veem dessa forma, realmente, essa opressão histórica total da mulher e só depois da liberação pelo feminismo, uma liberação da mulher? Então, não é bem assim. Sempre entraram, né? Foram entrando gradativamente. Eu vou dar um exemplo bem prático, padre. A minha avó, nos anos 40, já era professora. A minha avó paterna. Já a minha avó materna sempre se ligou às questões do lar. Mas a educação que também se iniciava nesse processo fez com que as mulheres, por exemplo, com o início do magistério, se tornassem professoras. Então, o avanço da tecnologia também ajudou muito as mulheres a não estarem tão ligadas aos afazeres domésticos. Nós precisamos agradecer os homens inventores que nos ajudaram nesse processo. É claro que a grande maioria das mulheres nesta época ainda estava voltada mais às questões de administração do lar e da família. Mas existiam mulheres que queriam ir além, que queriam estudar, que queriam trabalhar, que elas conseguiam fazer isso sem que fossem impedidas. Então, elas não eram impedidas de fazer isso, mas comumente não era tão
normal, né? Nós estamos falando de uma realidade aqui de Brasil, mas também de uma realidade ampla de mundo, é isso? Exato. A tendência do movimento feminista é olhar para a história e sempre buscar uma luta tanto de classes, porque está ligado ao socialismo, como uma luta sempre de oponência entre a mulher e o homem. Mas, na verdade, nós percebemos por fontes históricas que não é bem assim. A mulher, inclusive na Idade Média, um período que é usado, né, esse argumento, a igreja dominou, enfim, poderia ter sido um período bastante opressivo para a mulher. Nós percebemos que ela realmente se projetou politicamente, reinou, teve articulações políticas importantes, mesmo estando dentro do lar. Então, na verdade, a mulher, ela, dentro da história, ela teve um papel de destaque que não é valorizado pela visão histórica que domina a academia hoje. Por isso se desconhece. Nós temos um grande problema aqui no Brasil, que seria a dominância da historiografia marxista. E ela traz consigo esse estigma sobre a mulher na história. E isso é bastante danoso para o consenso cultural que temos hoje sobre o que é a mulher dentro da história, no processo histórico. E esse feminismo, então, ele ganha bastante voz e projeção na sociedade, com esses argumentos de opressão da mulher, né? Mas se nós formos estudar a fundo e podemos documentar isso, nós percebemos que a história, né, sempre teve um foco na mulher e na família, sustentando ao lado das projeções políticas que os homens tiveram. Você tocou num ponto interessante, Andréa, porque realmente, enquanto você falava, eu até ia percebendo isso. O que eu sei das figuras femininas, das mulheres na sua ação na sociedade, eu sei por meio da igreja. Exato. A igreja, e mulheres de fé também, né? A gente não pode negar isso. Mulheres de fé que agiam e faziam tanto no âmbito, digamos, diretamente religioso, como no âmbito também até caritativo e outro âmbito. E isso fica, como se passasse uma borracha em tudo isso e não se fala dessas mulheres, né, no âmbito acadêmico, em outros, fora da igreja. Não temos muito espaço, né? Não é algo, vamos dizer assim, que dá ibope falar das mulheres santas, as doutoras da igreja, as mulheres letradas, as que se projetaram. Porque realmente existe uma dominância aí dentro da academia, em simpósios, seminários, artigos científicos, pelo viés marxista. E o feminismo se liga ao marxismo, porque, na verdade, é um dos braços do marxismo, né, o movimento feminista, uma vez que vem propor aí uma visão de mundo materialista, uma visão de mundo ateísta, né, sem Deus, e que vai olhar a mulher, então, dentro dessa dinâmica de se sustentar no mundo, que é relegado a essa concepção, um papel de combativa, né? De segunda classe. De segunda classe. É interessante, padre, que existem frases das feministas que são muito marcantes. Por exemplo, a Simone de Beauvoir dizia que as mulheres deveriam ser impedidas de estar no lar para educar os seus filhos, porque, caso contrário, muitas mulheres iriam optar por fazer isso. Então veja que depreciação do papel da mãe, daquela que opta por estar em casa cuidando dos seus filhos. Beth Friedman, por exemplo, uma outra grande feminista, veio dizer que a mulher em casa era como se estivesse num campo de concentração confortavelmente. Então acaba se depreciando esse valor tão importante para a mulher e que faz parte da natureza feminina vocacionada ao matrimônio e à maternidade. Muito bem, nós estamos aqui com duas mulheres aprofundando conosco a questão do feminismo e realmente da realidade da mulher na sociedade. Vamos para um breve intervalo e já voltamos ao programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida aqui na Evangelizar, pela Casa Provida Mãe Imaculada. Nós estamos falando hoje sobre a questão do feminismo. Temos aqui duas mulheres desenvolvendo o tema conosco, Yara Lisboa, Andréa Dalprá. Antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa aqui, passar o e-mail do nosso programa, ou melhor, vou passar o site aqui da Evangelizar. Você pode contribuir com esse programa no www.padrereginaldomanzotti.org.br. O telefone daqui, o 41 é o código de Curitiba, 3221 6060, para que programas como esse e outros tantos possam chegar até você. André e Yara, nós falávamos no bloco anterior o surgimento do movimento feminista
tem as suas raízes aí marxistas. Agora eu queria entrar especificamente com vocês num tema aqui, é a questão do aborto, porque a gente tem visto o seguinte, o feminismo abraçou a bandeira do aborto, isso está claro, a gente percebe isso, ou melhor, isso é explícito. Por que disso? Como que foi se desenrolar da questão do feminismo e o aborto? Bem, padre, lá nos anos 60 nós tivemos uma revolução sexual que se projetou principalmente nos Estados Unidos, né, através do desenvolvimento de anticoncepcionais, e o aborto foi pensado como um desses meios anticoncepcionais, né, na verdade o assassinato de uma vida como um meio de não ter uma mudança de vida. Você até, desculpa, mas tem um relatório, o relatório Kissinger, do governo americano, e esse relatório, que era um relatório confidencial e agora é um relatório público, você pode encontrar na internet, esse relatório fala especificamente isso que você está dizendo. O aborto ele é dito como um meio de diminuir a demografia de uma população, como um meio anticoncepcional, podemos dizer assim, né? Exatamente. Então aí, a partir dos anos 60, o aborto é colocado como uma necessidade devido ao aumento populacional e colocado também como uma das bandeiras mais proeminentes do movimento feminista. Nós percebemos que no decorrer do tempo, de uma necessidade, ele foi sendo construído como um direito. Então nós vemos aí que agora as feministas reivindicam o direito ao aborto devido ao tal direito reprodutivo, direito sobre o próprio corpo. Então, na verdade, o aborto está intrinsecamente ligado ao movimento feminista e é uma das principais lutas desse movimento. Podemos dizer que o movimento feminista, porque a revolução sexual, para que fique sempre muito claro, né, para nós, passa a ser uma concepção que o sexo livre sem a questão da responsabilidade, né? Exato, prega uma moral liberal, variabilidade de parceiros, já vai ter um ataque aí à questão matrimonial, porque vai retirar o lugar da mulher como peça chave, pois é a mãe, pois é a provedora que cuida, e vai deslocar para uma moral liberal, uma mulher que vai buscar atributos na carreira somente e uma projeção igual ou melhor que o homem. E é uma consequência quase que lógica, né, Yara? Porque uma vez que você tem o sexo livre, ou seja, não há questão da responsabilidade, não precisa ser uma fidelidade à mesma pessoa, bom, vai sair filhos daí, né? Pelo menos vão ser gerados vidas, aí precisa do aborto. Exato, e é interessante também notar, padre, que a questão do aborto é tão importante porque é um dado biológico natural. A mulher que se colocar à disposição das relações sexuais vai estar naturalmente concebendo, engravidando, mesmo utilizando métodos anticoncepcionais, isso pode acontecer. Então, para acabar com essa desigualdade, porque o homem não sofrerá essas consequências, é preciso, então, dar à mulher o direito de escolher entre a vida e a morte do seu próprio filho. Onde que nós chegamos, né? Então, o homem, ele tem um relacionamento sexual, vira as costas, vai embora, para ele não ter consequências. Exato. A mulher tem consequência, ela pode ficar grávida. Então, nesse caso, ela precisa ter um direito... Exato. Então, para as feministas, existe uma grande injustiça contra a mulher pelo fato dela estar biologicamente preparada para ser, para ser mãe. Então, para acabar com essa injustiça natural que existe entre homens e mulheres, a mulher teria que ter esse direito de escolher entre ter filhos ou não. Aí, assim, ela se igualaria aos homens nesse sentido e poderia usufruir das mesmas liberdades que os homens teriam. Como o feminismo tem raiz no marxismo, a injustiça, antes de mais nada, eles dizem que é uma injustiça social, né? A lutas de classes aí. Mas nesse caso existe uma injustiça da natureza também. Exatamente. Aí nós vemos que na década de 90, principalmente, as ONGs feministas vêm ser as grandes propagadoras da ideologia de gênero. São os estudos feministas que empurraram a ideologia de gênero para dentro das universidades, para dentro do debate da mídia, porque elas querem acabar com as diferenças inatas entre homens e mulheres, porque isso seria promotor de justiça. E isso criaria um padrão onde a mulher estaria subjugada a estar sempre submissa ao homem, ao lar, ao matrimônio, e isso é opressor e infelizmente, é isso que as feministas querem nos apresentar, essa luta de opressão entre o homem, a sociedade patriarcal e machista, e a mulher fadada a estar abaixo do sexo masculino. Vocês são mulheres
você, de modo especial, Yara, você além de mulher e mãe, essa questão do direito do aborto, direito ao próprio corpo, então, e a criança, ela não tem o direito? Exato, e é interessante assim que as feministas falam em nome das mulheres, padre, mas elas esquecem que metade das crianças que são abortadas também são mulheres. Que são abortadas, possivelmente abortadas. Exatamente. Essas são inocentes também, estão sofrendo, digamos, a opressão de não poderem ter voz, né? E é onde ficam essas mulheres. Vamos fazer uma denúncia aqui, que o movimento feminista promove o feminicídio. Feminicídio, no sentido exatamente. de defender o aborto e da maioria dos que são abortadas podem ser mulheres. Exatamente, é uma grande incoerência, né? Uma grande incoerência. É um movimento que está matando as mulheres. Exatamente. Mas só que existem políticas públicas para as mulheres, isso nós vamos... temos que perceber isso, que precisa de políticas públicas para mulheres. O Brasil, por exemplo, a violência contra a mulher. E nesse ponto aqui, como fica? O feminismo, o movimento feminista ajuda a mulher? Padre, é importante que as mulheres tenham direitos e tenham dignidades igualmente aos homens. O que a gente está colocando aqui é que as mulheres não são homens, as mulheres são inatamente diferentes. Então, infelizmente, as feministas acabaram estando muito presentes nas políticas públicas. As políticas públicas são pensadas, na sua maioria, por feministas. E o que acontece, padre? Elas usam essa fachada de igualdade, de contra o machismo, contra a opressão machista, mas na verdade isso esconde a verdadeira face do feminismo. É só para parecerem mais simpáticas. Na verdade, o feminismo não fala por todas as mulheres, ele fala pelas mulheres feministas. Então isso nós temos que colocar. As mulheres cristãs, por exemplo, padre, que têm os seus valores tradicionais voltadas ao matrimônio, voltadas à família, essas mulheres não são representadas pelas feministas. Então, nesse sentido, as políticas públicas devem sim acontecer, são boas, mas que elas representem a maioria das mulheres no Brasil, que são mulheres conservadoras, ligadas ao matrimônio, ligadas à família. É isso que a gente pede. E contra o aborto, é claro. Nesse caso, acho que as mulheres, né, Andréia, precisam inclusive de informações como essa que nós estamos trazendo e estudos, etc., para perceberem, não serem usadas pelos movimentos feministas. Sim, é importante. E nós observamos também que a mulher ela acaba sujeita a esse mecanismo ideológico do feminismo e não se percebe como ela está retirando a dignidade dela como mulher sobre o seu próprio corpo. Há uma série de movimentos feministas radicais que expõem as mulheres, os corpos, a uma degradação visível, e nós temos uma juventude aí que está cada vez mais compactuando com essas ideias, achando que são ideias libertadoras, de protesto, na contramão aí, revolucionárias, mas na verdade está sujeitando essa mulher a um comportamento que retira a dignidade sobre ela, sobre o seu próprio corpo, a submete a uma exposição demasiada, relega a um sofrimento, né, mental, uma série de... Só vou pedir um pouquinho, nós vamos dar um breve intervalo, isso que a Andréia está colocando é muito importante, e nós vamos voltar no próximo bloco sobre essa questão do feminismo e das mulheres. Já voltamos. Programa Sim a Vida de volta, nós estamos tocando num tema importante hoje porque está ligado à questão da defesa da vida. É o tema do feminismo, da mulher, tem tudo a ver com a questão da defesa da vida. Para esse programa nós temos aqui duas mulheres, ambas fazem parte do núcleo de biopolítica da Casa Provida, têm estudado sobre o tema, a Yara e a Andréia. Pelo que a gente falou nos blocos anteriores, o feminismo está parecendo para mim que ele se propõe a algo, liberação da mulher, mas está indo ao contrário, está indo uma escravidão da mulher, vamos dizer assim, não sei se seria a melhor palavra. O que vocês acham sobre isso? Na verdade, o feminismo ele acaba conduzindo a um padrão mental de você estar pensando toda a sociedade e a história da humanidade a partir de um conflito, a partir de luta de classes, a partir de embate entre os sexos. Como se toda hora homem e mulher estivessem em briga. Exato. Então, na verdade, essa leitura enviesada conduz a própria militante feminista e as simpáticas a isso a um raciocínio que as impede de viver plenamente essa dignidade da mulher.
mulher. E isso acaba levando a um conjunto de compreensão do mundo materialista, do mundo que nega a Deus, de um mundo onde a moral liberal é apregoada aos quatro cantos, e também a um comportamento que é danoso para a mulher e vai repercutir de uma maneira bastante negativa, tanto para o momento que ela vive, quanto futuramente. Até a espiritualidade, eu acho, né? Pelo que vocês estão dizendo, a mulher, ela tem a sua espiritualidade, o movimento feminista, ele... Sim, você pode até ver, por exemplo, que as manifestações feministas internacionalmente conhecidas, elas vão contra, inclusive, a nossa moral católica, religiosa cristã. Então, elas atacam catedrais, elas atacam os nossos bispos, pares religiosos, né? A gente vai ter algumas imagens agora que vai estar, o nosso pessoal vai estar assistindo agora, vendo essas imagens. São imagens fortes, mas são imagens que estão aí, estão na internet, estão a todo momento. Essas imagens já falam por si. É uma banalização do corpo, né? De uma maneira bastante grotesca, que expõe a mulher a uma série de subjugamentos aí pela sociedade. É bom que fique bem claro que nós, como cristãs, nós também acreditamos na importância do corpo, na importância do prazer, e tudo isso no âmbito do matrimônio. Nós não estamos fazendo a negativa disso. O que nós estamos expondo, na verdade, é a maneira como isso é reivindicado pelas feministas, que é de uma maneira, na verdade, enviesada, né? É uma estratégia aí realmente de choque, realmente de afronta, e nós entendemos que não precisa ser assim. A mulher, ela pode se projetar na sociedade por sua própria competência, ela não precisa se utilizar da exposição do corpo, ela não precisa fazer esse tipo de ações, né? Que na verdade você percebe, essas militantes em geral são bastante jovens, né? Meninas recrutadas, treinadas. E por que assim, André? Por que elas são tão jovens, muitas delas jovens, e elas são facilmente recrutadas? Sim, padre. Na verdade, nós temos uma série de organizações, ONGs internacionais, que dão treinamento, inclusive subsidiam financeiramente essas feministas aqui no Brasil, dão todo esse treinamento e, principalmente, doutrinam ideologicamente essas meninas. Muitas delas são estudantes da faculdade, vamos dizer aí dos cursos de humanas ou outros cursos. O que vocês poderiam dizer sobre isso? Sim, especialmente na área das ciências sociais. Ciências sociais. Né? Como é uma ideologia, e essa ideologia está atrelada politicamente e ideologicamente, isso cai muito bem nesse contexto, né? Então, muitas ONGs feministas, inclusive, têm trabalhos juntos às universidades, né? Uma outra coisa que nos preocupa, padre, são as campanhas midiáticas que são feitas, né, com viés feminista e inclusive para a legalização do aborto, que são todas articuladas dentro de ONGs feministas no Brasil. Então, as ONGs feministas ganharam todos os espaços dos setores da sociedade, estão influenciando cada vez mais e mais mulheres. E volta naquele ponto que nós falávamos no bloco anterior, que aí aparecem como que representando as mulheres e exigindo aborto. Exatamente. Como um direito. Isso, e outra coisa também, vitimizando muito as mulheres, né? As mulheres são tidas, parece que as mulheres são mortas a toda hora, em cada esquina, por homens machistas. Então, é aquela visão de que a mulher está sendo vitimizada e que o homem é o opressor, o criminoso. Então, nós não vemos assim, nós vemos que as mulheres que quiseram se projetar na sociedade, lutaram por isso e conseguiram sem precisar usar bandeiras ideológicas e feministas. Nós queremos também falar como mulheres cristãs, queremos ser representadas dentro dos nossos valores, e as feministas não nos representam nesse sentido. Então, estamos muito preocupadas porque pensamos que a mulher brasileira, como um todo, não está sendo bem representada dentro das políticas públicas, né, por causa desse viés feminista. E a gente falava no bloco anterior, talvez valha a pena um pouquinho voltar nesse ponto aqui. Aí o movimento feminista vai trabalhar a ideologia de gênero também, vai reforçar essa ideologia de gênero. Exato, padre. Como eu já tinha falado antes, é preciso acabar com toda e qualquer injustiça. E a maior injustiça que existe é o fato da mulher ser mulher,
vocacionada a um matrimônio, né, ter órgãos que a capacitam para ser mães, enfim. Naturalmente, existem diferenças entre homens e mulheres, padre. Claro. E a ciência corrobora isso. Isso não é uma questão ideológica, não é um machismo. Nós queremos igualdade de direitos também, queremos ser respeitadas, mas nós entendemos que somos diferentes dos homens. Não há nada errado nisso. Deus pensou essa relação homem-mulher na complementariedade e é por isso que somos diferentes e temos tarefas diferentes. Por exemplo, nós sabemos que mulheres têm tendências a profissões, né, que são vocacionadas mais para as mulheres. E os homens, por exemplo, mais para as exatas, né, que tem mais a ver com a natureza masculina. E as feministas não, elas querem acabar com esse tipo, dizendo que isso apenas é um preconceito. Que apenas é cultura. Que é cultural, que é somente socialmente. algo cultural. E não é verdade, né? Então, nesse sentido, elas são grandes promotoras da ideologia de Mas gênero. acima de tudo, né, André e Yara, a questão da maternidade. Se a gente for falar de uma vocação para a mulher, eu acho que especificamente é essa bela vocação da maternidade. E assim, padre, eu como mãe, eu vejo que, e não só eu, né? Os meus filhos são os meus motores. Entendeu? Então, a mulher vê dentro da família a grande vocação da sua vida, né? Mesmo, você veja, eu tenho a minha profissão. Você trabalha, ela também trabalha numa ONG, né? Uma ajuda assistencial, mas mesmo assim mantém a maternidade. Mesmo assim, eu sei que a grande contribuição que eu posso dar à sociedade é formar os meus filhos dentro do lar, protegê-los dentro do ambiente familiar, que é disso que se trata a família, e dar todos os valores morais e éticos que vão fazer a sociedade um lugar melhor. Então, nesse sentido. Muito bem, esse programa é apresentado pela Casa Pro Vida e pela TV Evangelizar, chega até você. Você pode tirar dúvidas sobre esse assunto mais conosco por meio do nosso e-mail, simavida@evangelizarepreciso.com.br. Você pode ligar no 41 31560013, esse é o número da Casa Pro Vida, e pode entrar no nosso site www.casaprovidame.com.br. Inclusive a Andréia e a Yara podem responder a dúvidas, questionamentos sobre essa questão que nós falamos hoje, sobre o feminismo. Andréia e Yara, muito obrigado pela presença de vocês, tenho certeza que foi muito esclarecedor e os nossos telespectadores podem estar depois, por meio de e-mail, telefone, entrando em contato com a gente. Muito obrigado. De nada. Obrigada, Sara. Nos encontramos novamente em mais um programa Sim à Vida.